muita conexão, muito amor. Gente, são 4 horas. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre mediação para revitalização das empresas. É o tema da Auge, dessa quarta-feira, 20 de maio, 4 horas da tarde. Nós estamos ao vivo no YouTube. Só confirmar com o contato da NASA para ver se já estamos ao vivo mesmo. Sim, já estamos ao vivo no YouTube. Já deu um ok aqui. Terra chamando o câmbio. Eu vou pedir a gentileza para quem entrar mutar o microfone para a tela não ficar pulando. E eu serei o entrevistador de hoje. Então, preparando as minhas perguntas grávidas, como sempre, eu vou pedir duas gentilezas. Uma ajuda nas perguntas do chat, a gente vai respondê-los a todos. E a gente vai organizar a lista de perguntas, respostas e debates ao final da fala da Ana. Para introduzir o tema, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer a mim mesmo, e eu fiquei pensando como que as empresas podem sair dessa crise de uma forma mais forte, mais potente, como é que elas podem passar por um processo de revitalização. Então, eu pensei comigo, Ana, e a gente debateu essa semana como que a mediação pode ajudar nesse processo. Então, eu pensei numa estratégia de gestão colaborativa e finanças cooperativa, onde numa competição justa, a tomada de decisão é um fator crucial. Então, a partir desse ponto, né, dessa tomada de decisão como fator crucial na sobrevivência, naquele rescaldo pós-crise que a gente comentou nas outras quartas-feiras, as habilidades do mediador são a diferença. Elas fazem muita diferença, se não forem fundamentais, entre uma tomada de decisão que seja equilibrada, que trabalhe com alguns princípios de cooperação, comunicação clara, colaboração, e que reúne todos os interesses das partes envolvidas. A partir dessa criatividade, surgem soluções úteis, necessárias e viáveis para os problemas de cada empresa dentro de um guarda-chuva geral dos problemões da Covid, isolamento e redução de entradas, né? Os valores estão meio parados durante esse isolamento. Em tempos de grandes incertezas, que é o que a gente vive aqui, uma coisa a gente tem como certo, né? Estar em rede, estar em sistemas colaborativos, sistemas de apoio, faz toda a diferença. Ainda mais quando nós estamos falando de pequenas e médias empresas que têm grandes investidores algumas delas são grandes referências. Então, para falar de empreendedorismo e compromisso, eu vou partir do ponto dessa rede de apoio, essa colaboração interna e externa, essa construção através de compromisso, através do mapeamento de oportunidades e gargalos, de estratégias, técnicas bem elaboradas. E tudo isso pensando na mediação como um processo de decisão, né? Para enfrentar esses desafios, eu acho que as melhores práticas para as empresas saírem mais fortes, mais saudáveis, mais organizadas, é fundamental uma boa comunicação. Uma comunicação clara, direta, colaborativa, compassiva. Eu acho que essa comunicação clara leva ao reconhecimento de interesses em comuns, necessidades pessoais e do grupo. São tempos novos, né? Esses tempos novos requerem um novo mindset para novos resultados. Foi a nossa imagenzinha de fundo. Então, tendo isso em vista, eu vou fazer
uma pergunta para Ana. Eu queria saber de você, Ana, como você vê como a mediação pode ajudar os empreendedores a navegarem pela crise. Muito bem, boa tarde a todos. Muito obrigada, Hélio, por essa sua introdução. Enquanto você falava, Hélio, eu ficava aqui imaginando o mundo dos sonhos, né? Onde tem cooperação, comunicação, colaboração, né? Todo mundo se entende, tudo maravilhoso. E se o mundo fosse assim, a gente não estava até aqui, né? Eu fiquei aqui pensando, o que vai fazer o mediador o dia que a humanidade estiver tão evoluída? Eu ainda não conheci esse mundo, mas quem sabe, né? Um dia a gente chega lá. Mas eu achei interessante quando você foi descrevendo, pensar um pouco nisso, né? Até me lembrou aquela série do Netflix que fala sobre o paraíso na Terra e como esse paraíso pode ser, no fundo, algo para, sob o viés de uma colaboração, ser algo como um desafio também a ser superado, enfim. Então, interessante, gostei de ouvir. Bom, o que tem me chamado muita atenção quando eu converso com as pessoas dos métodos colaborativos, e é onde eu estou inserida por conta da mediação, né? É que as pessoas falam muito na colaboração, na colaboração, na colaboração, sempre trazendo a colaboração como um enfoque positivo. Ah, se tem colaboração, tá tudo jóia, lindo. Se não tem colaboração, não vai funcionar, não é bonito. Enfim, aí tem. E eu acho que era isso que eu queria desconstruir um pouco hoje, porque na minha percepção, a colaboração ela pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Assim como a competição pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal. A competição, em algum momento, pode ser uma estratégia fundamental de sobrevivência. Então, eu queria um pouco começar, Hélio, desconstruindo essa ideia de que colaborar é bom e competir é ruim, que é o que eu tenho ouvido muito. E é capaz de alguns mediadores quererem me matar depois disso, mas ok, vamos lá, vamos tentar articular aqui uma ideia. E aí eu fui buscar o conceito, né, de colaboração, cooperação e competição. E fazia tempo que eu não me debruçava sobre isso, até pedi ajuda para os universitários, a Juliana me trouxe algumas coisas, o Zé outras, o Hélio outras, a Laura outras, e a gente ficou aí um pouco discutindo isso. Mas eu queria, então, aqui apresentar algumas ideias e não colocar isso como algo fechado, né? Eu queria que vocês também então aí me ajudassem a pensar sobre isso. Então, eu aqui meio que articulei que a colaboração seria uma forma de contribuir para um resultado comum, a partir do resultado, a partir do trabalho de cada um para esse resultado, para esse todo, né? Buscando realizar nesse todo os seus objetivos pessoais, os seus objetivos individuais. E isso tem muita relação com a mediação quando a gente pensa que a pessoa entra na mediação para atingir os seus próprios interesses em conjunto com o outro, mas ele está ali para construir, para conseguir o seu interesse. Então, quando a gente pensa em interesse dentro da mediação, me parece que o que vem é essa estratégia de colaboração. Então, aqui teria uma ideia de apoio mútuo, teria uma ideia de reciprocidade, mas no fundo eu estou buscando realizar a minha satisfação junto com o outro, contribuindo para o todo. E a Ju vai contestar essa ideia, vai dizer que na concepção dela é diferente, e tudo bem, a gente está trabalhando aqui com essas. Eu acho que aqui o importante não é o nome, se é colaborar ou cooperar, mas é a ideia em si que fica, o raciocínio, né, o racional que está por trás. E aí a ideia de cooperação, que seria diferente da colaboração, seria construir junto um resultado comum a partir do trabalho realizado em conjunto.
Então, no outro, cada um aporta o que tem para o conjunto, forma-se o conjunto, realiza o objetivo comum, eu individual. Aqui não, aqui a ideia é trabalhar junto para construir algo junto mesmo, né? E buscar realizar um objetivo que é coletivo, um objetivo que é de todos. Aqui está mais evidente a relação de interdependência, embora a gente também veja isso no movimento da colaboração. Então, a diferença seria quais são os interesses que eu busco realizar, os individuais, os pessoais ou os coletivos, né? E nos dois, um eu aporto o que eu tenho de especialidade para o todo, o outro eu vou trabalhar junto, né? E a competição? A competição também é uma forma de buscar os objetivos individuais, só que, como regra, excluindo o resultado comum e excluindo a concorrência. Então, eu tenho uma outra forma de olhar para isso. Eu quero atingir o meu objetivo individual, mas, de preferência, eu quero que o outro não sobreviva, né? Eu não quero ter nada em comum com o outro. Então, é uma outra abordagem. E aí, também tem um outro conceito que foi formado lá atrás e que também a gente ouve falar por aí, que é o de competir, que seria juntar tudo isso numa estratégia só, para que as pessoas possam trabalhar em conjunto para conseguir o resultado coletivo e, ao mesmo tempo, conseguir o resultado individual, mas se unindo a concorrência diante do mercado. Então, eu coloco junto pessoas que naturalmente seriam concorrentes entre si, para, em conjunto, olhar para vamos dizer assim, um obstáculo maior ou algo maior que precisa ser, de alguma forma, superado, e aí buscar estratégias de cooperação e colaboração dentro da competição. É doido, né? Bem doido. Mas, e aí, na minha percepção, essa seria uma lógica que ajudaria as empresas e os pequenos empresários que você mencionou, pequenos, mas eu acho que até grandes, seria uma lógica que poderia ajudar nesse momento, considerando que o coronavírus seria esse obstáculo maior a ser superado. O coronavírus e dizendo assim, o coronavírus e todas as consequências daí advindas, né? Esse é um obstáculo maior e que, se as pessoas ficarem competindo entre si, de forma a querer acabar com o outro e superar a concorrência com a lógica da destruição, todo mundo vai sair ferido ou morto. Agora, se a gente olhar para o vírus, como, né, o coronavírus e tudo que isso significa, com essa lógica de que vamos juntos criar algo que nos fortaleça, que possa fazer com que a gente consiga revitalizar os nossos negócios, me parece que faz muito sentido. Que tal, Hélia? A mim também me parece que faz muito sentido. Eu entendi a sua classificação entre colaborar, cooperar, competir e esse coopetir, né, que é o novo. Mas você pode me ajudar um pouquinho nessa compreensão? Eu entendi que você disse que com isso o mercado se fortalece, é isso mesmo? Isso não é um conceito tão novo, não é um conceito meu, né? Mas o que eu imagino é que, assim, olhando para o mercado hoje, os desafios são tantos, 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 que se as empresas, de repente, de um determinado segmento, se unirem para lidar com isso que é muito maior e muito mais forte em conjunto, elas vão ter talvez um equilíbrio de forças que individualmente cada uma dessas empresas não conseguiria. Então, na minha percepção, isso pode fazer bastante sentido nessa estratégia de sobrevivência agora. Então, por exemplo, se eu tiver
sei lá, eu tenho lá uma regulamentação nova, isso não está acontecendo nesse momento, né? Eu tenho lá uma regulamentação nova que impacta diretamente no meu mercado. Se eu conseguir, junto com as outras pessoas, criar uma articulação, uma articulação que possa, de alguma forma, influenciar nesse âmbito legislativo, cuidar desse âmbito legislativo, porque as leis, em princípio, não surgem do nada, elas vão surgindo e tem um processo para que isso surja, né? Então, se elas conseguirem se organizar em relação a isso, elas podem eventualmente conseguir algo. Isso muitas vezes já foi feito, inclusive na área da mediação e na área da arbitragem, né? Quando surgia algo, uma mudança, um projeto de lei que de alguma forma impactava muito na mediação e na arbitragem, as instituições, as câmaras que a princípio são em tese concorrentes, elas se uniam para ir lá, né, diante do legislativo, argumentar a favor da mediação e da arbitragem. Então, isso já é algo que muitas empresas, em algum momento, podem ter vivenciado, né? Então, algumas empresas, por exemplo, que têm fornecedores em comum, então elas podem, hotéis, por exemplo, agora os hotéis estão fechados, mas isso é algo que acontece. Os hotéis, por exemplo, que estão próximos numa mesma cidade, se articularem para terem fornecedores em comum e, com isso, conseguirem melhores preços, melhores produtos. Então, eles continuam concorrendo no business que é a hospedagem, mas eles têm um benefício em comum por serem... por conseguirem lidar bem com essa competição interna. Ficou mais claro, Ed? Ficou bem mais claro, sim, Ana. Eu tenho um exemplo da Bandtech, né? Que era uma escola de desenho e tecnologia que virou uma faculdade. Ela ela compra insumos em comum de tecnologia, trabalha com compartilhamento de recursos direto, intercâmbio de experiências nacionais e internacionais, com estruturas, palestras, desenvolvimento. O aluno entra lá, não paga os 3 primeiros anos, ele vai fazer estágio em outras empresas e o estágio traz uma remuneração através de produtos e desenvolvimentos de app para ela de volta. Eu entendi bem como é que funciona. Olha, eu posso até trazer um outro exemplo, que aí eu queria... Esse exemplo não é da competição, mas seria um exemplo de colaboração. Uma empresa que está começando agora, ela tem um determinado serviço que interessa para uma outra empresa que tem um serviço que interessa para essa. Então, a gente pode pensar nesse tipo de permuta que tem começado a acontecer agora. Então, não é que a gente sempre tem que pensar nessa estratégia diante do mercado como um todo, mas também, além disso, pensar nas estratégias de cooperação ou de colaboração. Então, trocas de serviços de forma colaborativa. Eu tenho, por exemplo, eu sou uma empresa de mediação, eu posso oferecer um treinamento de mediação ou de conciliação ou de negociação para uma empresa, e essa empresa, de repente, me fornecer, sei lá, um site. Isso é uma forma de troca que não necessariamente envolve valores, mas envolve, não envolve dinheiro, mas envolve um valor. Então, esse tipo de coisa eu acho que, nesse momento, pode ajudar muito nessa revitalização do mercado. Entendi. A Lavínia está perguntando para a gente sobre o Coopetir. Ela pediu para... Ela não pegou direito o conceito de Coopetir e pediu uma ajuda aqui. Nós mandamos para ela aqui no chat uma informação. Depois vou pedir para você, Ana, repetir a ideia geral do Coopetir. Vou só passar o que o Murilo passou sobre em competição. Ele coloca aqui que mesmo em competição, jogo de soma zero pode obter um resultado satisfatório, levando em conta um cenário extremamente desfavorável. Ele está falando da teoria dos jogos, né? Um jogo de soma zero. Sim, pode levar.
pode levar, mas mesmo assim a gente traria de volta, né, a cooperação. Aí a gente vai entrar de novo na separação entre cooperação e colaboração, e aí eu vou deixar para você, Ana, Tá, repassar para a gente a ideia de competição, por favor. Se você tiver tá um bom. exemplo também. Vamos lá, Lavínia. Em resumo, assim, o que eu trouxe foi que a gente pode utilizar estratégias de cooperação, de colaboração e de competição e utilizar também essas estratégias em conjunto no que seria a estratégia de competição, que seria dentro de um âmbito de concorrência, de competição, inserir estratégias de colaboração ou de cooperação. A colaboração seria uma forma de contribuir para um resultado comum a partir do trabalho que cada um aporta para o todo, buscando realizar o seu objetivo individual. Então, se eu vou para uma mediação, eu vou lá para obter o meu interesse e dentro de uma relação de mutualidade, isso se desenvolve na mediação. Mas eu estou lá para buscar o meu interesse. Se o outro consegue atingir o interesse dele, fico feliz e isso serve para eu conseguir adquirir o meu interesse. Na cooperação, a ideia é buscar um resultado em comum a partir de um esforço em comum. E aí, então, o objetivo é coletivo. E aí tem uma relação de interdependência e uma contribuição de outra forma. Sendo que esses dois conceitos não estão fechados, e eu estou trazendo a ideia só para só para vocês pegarem a ideia, mas pode ser que algumas pessoas falam que colaborar é o que eu estou falando de cooperar e vice-versa, tem gente que diz que é a mesma coisa, mas é um pouco para entender a ideia. E mesmo no meu raciocínio isso ainda não está muito fechado. E aí a competição é a ideia de você buscar os objetivos individuais, excluindo o outro do resultado. Então aí pouco importa se o outro vai ser feliz ou não, eu quero ter o meu resultado e não estou nem aí para o outro. Agora, a competição, a ideia seria utilizar todas essas estratégias em conjunto, principalmente quando eu estou diante de algo que é muito maior e que eu fico pequeno para resolver. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação como a do coronavírus agora, que é algo que está devastando o mercado, conforme o segmento. Então, eu posso unir várias empresas daquele segmento para criar uma ação em conjunta para lidar com algo maior. Essas empresas vão continuar competindo entre si, mas elas vão articular uma estratégia diante de outra pessoa. Então, entre si, elas são competidoras, mas elas podem cooperar ou colaborar para atingir um determinado objetivo. Então, é uma estratégia para se fortalecer diante do mercado e me parece que isso pode ser muito útil. E o que eu estava falando também é que nem sempre a colaboração é uma coisa legal, porque eu também posso buscar uma ideia de colaboração para subir os preços. Então, agora que está faltando alimento, vamos todo mundo colocar o preço lá em cima. Agora, isso é legal? Né? A gente tem algumas situações onde o cartel, como o Paulo está falando, ou a manipulação de mercado é até considerado ilegal. A gente tem algumas restrições no CAD, né? Então, eu queria um pouco desmistificar isso, que toda vez que a gente colabora é uma coisa boa, toda vez que a gente compete é uma coisa ruim, porque isso vai depender da situação no caso concreto. E às vezes a única estratégia que você tem para sobreviver é a competição, e tudo bem também, é legítimo. Né? Então, um pouco nessa linha. Pronto, acho que já recapitulei. Já é um exemplo. E esse termo ele foi criado por um americano que chama Raymond Norda, que foi CEO de uma empresa de informática que chamava Novell, que criou esse termo na década de 80, quando justamente ele se deu numa situação desse tipo, em que ele precisava gerar maior eficiência numa situação de hardware e software, e aí ele foi buscar os seus competidores para conseguir criar algo melhor para o mercado como um todo. Pronto, Hélio. Um exemplo bom da história quando a colaboração
não é, como é que eu vou dizer, positiva, foi a briga das cervejas aqui no Brasil, antes da Ambev, né? Houve uma colaboração de divisão de insumos básico e de dumping de preço. Underselling de alguns preços e dumping de outros. O CAD e a SDE, na época, borbulharam em cima de algumas decisões de AGO sobre isso. Obrigado por trazer para a gente que, diferente da colaboração das Olimpíadas, existem colaborações que não são tão próximas nem saudáveis, né? Eu não entendo muito de futebol, Aninha, mas eu queria saber se você está a par do Clube dos 13. Se isso é um exemplo de competição, o que você acha? Acho que da questão dos times de futebol, a gente pode pensar nesse exemplo do Clube dos 13, que foi uma organização para lidar com a situação da concorrência, para negociarem a transmissão ao vivo dos jogos, né? Então, os times se uniram para negociar esses direitos de transmissão. Então, eles competiam entre si, mas criaram isso. E a gente também vê uma estratégia, por exemplo, de colaboração ou até de cooperação, acho que era de colaboração, estou em dúvida, quando, por exemplo, as torcidas se juntaram para, de alguma forma, tentar diminuir a violência nos estádios. Então, para fazerem propagandas em conjunto, ou todos fazerem propaganda separadamente, mas para buscar diminuir a violência nos estádios. Cooperação, né? Exemplo bom de cooperação. A Marinês está nos colocando aqui, obrigado, Marinês. Ela nos coloca aqui, me parece que na mediação estaremos colaborando para a melhor solução, para o melhor resultado, para si e para todos. Esse é um ponto de vista interessante da mediação também. Só colocar mais uma coisa também, a Viviane também coloca que temos feito também isso no escritório dela, de advocacia. Legal. Trabalham agora em parceria com colegas que antes eram concorrentes, que tem sido muito positivo. Olha disso só. Que você está falando, Aninha? É disso que eu estou falando. Muito legal, Viviane. E Marinês, eu entendo que isso que você falou faz muito sentido na mediação, mas também eu percebo que outras coisas aparecem na mediação, né? Então, a gente precisa estar pronto para isso, para tudo que aparece. Né? Mas, em princípio, sim, né? A gente trabalha com colaboração, mas essas outras coisas permeiam também. Nesse momento, a gente pode trazer as 5 forças de Porter, né? Se você quiser falar disso, Aninha. Como que essas forças atuam no sentido de aumentar a concorrência, mas mantendo uma certa sustentabilidade ou não do mercado. E isso vai justamente, se eu consigo, de alguma forma, me relacionar com os concorrentes para negociar com os fornecedores, eu acabo aumentando o meu poder de negociação. Então, isso me ajuda a me fortalecer conforme o momento. Se eu consigo lidar com as ameaças do que vem de fora, de forma também em bloco, isso me fortalece. Então, a ideia que fica é como é que a gente consegue ir gerando esse equilíbrio de forças. Como a gente vai gerando esse equilíbrio de forças. Então, isso é bem interessante. Gente, as perguntas aqui no privado, a gente responde depois. Eu vou pedir a gentileza para vocês. Se vocês quiserem colocar no aberto, fica mais fácil. Então, A Gabriela Gombart falando sobre a cooperação que elas estão praticando. Então, do jeito que eu entendo, existe essa cooperação, existe uma força colaborativa, uma força participativa de ver os concorrentes como aliados, como parte
da solução e não como obstáculo, é isso? Isso, exatamente. Então, eu posso olhar os stakeholders todos, ou todos os agentes com quem uma empresa lida, de forma a colocá-los dentro desse processo de revitalização, seja para a criação de novos produtos, seja para encontrar opções em relação ao fornecimento de produtos, né? Então, por exemplo, a gente teve o problema dos respiradores aqui, né? Um exemplo muito interessante. Então, não estávamos conseguindo respiradores. Várias empresas mudaram o produto que faziam para criar respiradores ou confecções para fazer máscaras, aventais. Então, isso só é possível pensando nessa estratégia do mercado como um todo e olhando para o que é que está sendo possível no momento. Então, bem melhor, agora enxergo todos. Como você vê, Ana, que a gente pode nos juntar aos nossos concorrentes? Depois eu queria, se a advogada quiser falar depois, como que ela conseguiu essa mágica, né? Que a primeira coisa que a gente vê como concorrente, a gente vê como inimigo, como um desafeto, como uma competição de um ganha, outro perde. As teorias tradicionais não colaborativas, né? Como que a gente se junta aos concorrentes? Fala. Eu vou trazer o exemplo da mediação. A mediação ainda é um mercado muito pequeno. Se a gente fosse pensar no Oceano Azul ou no Oceano Vermelho, nós estamos no Oceano Azul e ainda com muita coisa a ser explorada. O que acontece na prática? Se os mediadores competirem entre si, ficarem puxando o tapete do outro, tiverem atitudes antiéticas, num mercado que é de Oceano Azul, ninguém vai contratar a gente porque nós não vamos ter visibilidade suficiente. Agora, se os mediadores se unirem, as câmaras se unirem, se pautarem na ética e nós conseguirmos juntos ter essa visibilidade, aí a gente pode conquistar esse mercado que a gente ainda não conseguiu explorar de forma suficiente. Então, pela nossa própria categoria aqui dos mediadores, a gente já percebe que isso é algo que acontece numa certa medida, mas poderia ser mais articulado. A gente vê uma cisão entre a mediação judicial e a mediação privada. Então, assim, o meu sonho é que as pessoas não se apresentem mais. Eu sou mediador judicial, eu sou mediador privado. A mediação é uma só, mas tem tanto obstáculo nesse meio que isso cada vez está mais presente e afasta mais os mediadores. Ou então, eu sou mediador empresarial, você é mediador comunitário, como se ser mediador comunitário fosse algo menor. Então, eu já vi isso na prática, né? Então, eu acho que a gente precisa se unir, né? Numa competição. Entendi. Eu estou vendo uma mentalidade fixa de competição que a gente tem, né? Que um mediador briga com o outro, acha que o serviço é melhor, que é mais bem feito, que a teoria tal funciona mais, que a barganha é tal, teoria por princípios é tal. Então, eu queria trazer à tona uma pesquisadora de Stanford que fala sobre essa mentalidade fixa, a Carol Dweck, do livro que a gente estava discutindo sem querer essa semana. Esse daqui, ó. É um livro interessante. Queria ver se você quer falar um pouquinho sobre ele, né? Sobre como sair dessa mentalidade fixa, de visão de túnel, de falta de criatividade, o que se apresenta para nós é sempre uma competição, é sempre um desafio, é sempre um ganha-perde. Como sair dessa mentalidade fixa? O que essa autora traz é que as pessoas normalmente se dividem em dois grupos. E ela mesma fala, eu não gosto muito de dividir as pessoas em grupo e rotular, mas o que ela observou na pesquisa dela é que as pessoas se dividem em dois tipos de mentalidade, né? A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento progressivo. Aí as pessoas que estão nessa mentalidade fixa,
elas entendem que elas têm meio que uma cota fixa de inteligência. Então, nada vai mudar se ela estudar mais. É um pouco essa a ideia, né? Então, são as pessoas que não desenvolvem a aptidão de aprender de forma contínua. E o que está por trás disso? O erro para essas pessoas normalmente é algo muito dolorido, é quase insuportável errar. Então, quando elas olham para o erro, elas ficam tão frustradas que aí elas acabam se fechando. Então, o que elas fazem? Elas evitam ter desafios, evitam ter novas experiências, justamente para não errar, para não ficar frustrada. E aí não se desenvolvem, né? E aí, assim, para elas, assim, as coisas são como são e elas não vão mudar, ou são de muito difícil mudar, né? E aí, quando você é um líder, um dono de uma empresa ou líder numa empresa que tem esse tipo de mentalidade, a tendência é em fazer críticas, em fazer julgamentos, a tendência é de colocar a culpa nos outros e se isentar de responsabilidade, né? E olhar para algo com escassez, para o mundo com escassez, né? E aí é sempre aquela ideia: o mundo é que está errado, os outros é que tem que mudar e eu não tenho nada a ver com isso, né? Quando a gente olha no oposto, para a mentalidade de crescimento, as pessoas percebem o mundo como uma constante mudança. Então, tudo muda o tempo todo no mundo, e aí eu tenho que aprender todo dia uma coisa nova para poder sobreviver nesse mundo todo, que muda o tempo todo. Então, é uma mentalidade de aprendiz, é uma mentalidade de aprendizagem, né? E aí, ao mesmo tempo, são pessoas que reconhecem o trabalho e o esforço como medida do sucesso. Então, o trabalho, o esforço, a dedicação, a disciplina, isso que vai me levar ao desenvolvimento e que vai me fazer chegar lá, né? Então, como eu estou acostumada com o raciocínio de que tudo muda o tempo todo, fica mais fácil superar os obstáculos, porque é como se a vida fosse uma viagem constante e não um destino. Então, a ideia é que eu vou estar sempre indo, né? Então, quando eu chegar num destino, eu vou para outro. Quando eu chegar num destino, eu vou para outro. Então, olhando para essa mentalidade, vai ser um líder que vai reconhecer o trabalho, vai aceitar a contribuição dos outros, vai pedir ajuda. Né? Então, ele não vai querer mudar o mundo, ele vai querer mudar a si próprio para, a partir da sua mudança, mudar o mundo. Então, me parece que nesse momento que nós estamos passando, né, olhar para isso, identificar em si que mentalidade você está colocando na sua vida, e aí qual seria a mentalidade adequada para esse momento, porque essas mentalidades também se consubstanciam em atitudes, então elas podem ser mudadas, não é porque eu nasci assim que eu vou ficar assim a vida toda, então eu posso oscilar para um lado ou para o outro, né? Conforme o meu próprio esforço e comportamento e atitude. Então, me parece que isso pode ajudar bastante nesse momento principalmente na liderança das empresas, para onde você está olhando, né? Claro, claro, obrigado, Ana. Eu vou colocar um elogio do Paulo Scapatici, é questo? Eccoli Scapatici. Ele coloca que essas aulas simpósios são um exemplo de cooperação ética e que favorece o crescimento de um sistema. Muito obrigado, Paulo. Só que eu cortei a mensagem dele, coraçõezinhos. Ele começa falando que a concorrência é essencial para o desenvolvimento do estado da arte e para o crescimento do sistema. Estamos quase em Luhmann aqui, né? As alianças podem ser confundidas com os comportamentos. As alianças não podem ser confundidas com comportamentos éticos, que a gente comentou. Isso sim, com transparência, cooperação em favor dos usuários, faz o sistema crescer. É Exatamente, autopoiesia, Paulo. né? Isso é autopoiesia do sistema, claro. As funções, ao contrário, visam conquistar o mercado e consolidar posições individuais. E aí ele completa que essas aulas simpósios são um exemplo
de cooperação ética que favorece o crescimento no sistema. É isso mesmo, Paulo? Deixa eu só soltar o seu microfone. Foi cortado. Ainda está cortado? A gente não está te ouvindo, Paulo. Está me ouvindo? É só Agora Está? Sim. Sim. Ótimo. Primeiro, eu queria cumprimentar todo mundo aí, agradecer até por essa oportunidade que vocês, como centro de mediação, estão proporcionando para nós, que buscamos um aprimoramento constante nessa matéria, nesse novo mundo de que é a mediação. A gente não sabe exatamente para onde nós vamos, é uma luta, principalmente do judiciário, em tomar de volta o controle dessa área da mediação, querendo dar o seu palpite, querendo participar das reuniões na projeto de lei sobre regulação judicial. E a cooperação ética, como vocês justamente falaram, ajuda o sistema a crescer. A concentração é um fato, também como a Ana estava tentando explicar, é um fato que tem a ver com indivíduo, um fato que tem a ver com uma consolidação de posição, com um benefício, sobrevivência. Porque, com esse Covid principalmente, a sobrevivência de pequenos escritórios de advocacia, assim como de pequenas câmaras de arbítrio ou de pequenas câmaras de mediação, fica cada vez mais difícil diante de uma competição ímproba. Aí comportamentos antiéticos podem surgir. E nós precisamos prezar cada vez mais, por isso coloquei ênfase no comportamento ético moral. É isso que nos vai garantir um futuro certo, seja como mediador, seja como movimento de mediação, para a mesma mediação, que é o mais importante, além da nossa posição individual. Porque essa ideia de mediação é uma cultura que pode pegar e que hoje aqui precisa. Nós precisamos de paz. Nós estamos precisando de uma harmonia que nós perdemos. Desculpe Paulo, ter falado muito. Paulo, eu não sei se eu entendi 100% do que você disse por conta da qualidade do som, mas pelo que eu entendi, você tem uma preocupação em relação à sobrevivência dos pequenos mediadores e pequenos centros ou câmaras de mediação, em função do que nós temos visto em termos de concorrência com a mediação judicial, que oferece o trabalho de forma gratuita para a população. É isso? Não. Assim como para os pequenos escritórios de advocacia, o problema é a escala, a economia de escala. A gente não vai ter condições, tá certo? Por exemplo, eu não participo de nenhuma casa científica, tá? Eu tenho uma pequena empresa de terapia familiar, isso já há anos, até antes de falar aqui de mediação, mas eu tenho como empresa uma posição no mercado, mas que começa hoje em pequeno ou já está trabalhando pequeno, se não se une, dificilmente vai competir com os grandes centros. É isso que está falando. Essa do controle sobre o movimento da mediação no que o judiciário está tentando introduzir novamente. Tá. Com relação às pessoas que estão começando ou que ainda não estão consolidadas, vamos dizer assim, de alguma forma, eu entendo que seria super produtivo criar uma estratégia de colaboração ou de cooperação
entre essas pessoas. E a gente vê algumas situações assim, né? Pessoas compartilhando o mesmo espaço. Eu até sei que existe aqui em São Paulo um coworking só para mediadores. Então, isso eu já percebo acontecendo no mercado. Né? Pessoas que trabalham com mediação de família independente se juntando para, como fazem os escritórios de advocacia, né? Compartilhar as despesas em comum. Então, isso me parece que eu, enfim, tenho já visto começar esse movimento. E eu acho que é por aí mesmo, as pessoas precisam se juntar para um ajudar o outro nesse aspecto. E outra coisa que eu também tenho visto, Paulo, por exemplo, um mediador que é especializado num nicho, e eu acho que o nicho pode também ser algo para esses mediador independente ou para esses centros ou escritórios de mediação pequenos, né? Derivarem casos para outros mediadores com outra especialidade. Porque isso é uma coisa interessante, as pessoas normalmente não enxergam um outro mediador como um possível derivador de casos, porque as pessoas acham que é concorrente, mas muitas vezes as pessoas atuam em outro nicho, em outro tipo de situação, ou tem um impedimento num caso. Então, isso também vem acontecendo na prática, né? Eu muitas vezes recebo casos de pessoas que têm alguma questão desse tipo, e também eu encaminho o caso para outras pessoas quando eu não posso atuar. Gostei muito do coworking de mediadores. Eu acho uma ideia muito um exemplo de cooperação pode pegar bem. Isso aí. Porque quem sabe dessas palestras não nasce um coworking de mediadores? A última coisa que eu queria falar com ele. Ele não fiz um cumprimento. Falei a realidade, tá? Muito obrigado, Paulo. Grazie mille. Muito obrigado pela colocação, Ana. Muito obrigado pela colocação, Paulo. Trabalhemos, então, uma cooperação ética. Talvez nasça daqui um coworking de mediadores. Muito interessante. Agora... Pode ir, fala. Está aberto seu microfone, Ana. Você é a líder aqui. No chat que fala como que o mediador pode, então, se colocar nesse contexto e oferecer o seu serviço, né? Isso, do Marcos. Então, na minha percepção, o mediador tem total condições de articular todo esse processo multipartes nessas cadeias todas de fornecedores, de clientes, mesmo com os colaboradores internos, para criar uma estratégia junto com a empresa e a partir daí desenvolver. E eu tenho ouvido falar muito de recuperação judicial, normativa do CNJ, normativa aqui de São Paulo, projeto de lei, etc, etc. E eu fico pensando se a gente não deve vir no momento anterior, que é o que eu estou chamando de revitalização da empresa. Né? Um momento, a gente não precisa esperar a empresa quebrar ou ficar numa situação já muito complicada para atuar nessa reorganização, enfim. Então, eu entendo que o papel do mediador, neste caso, é fundamental, né, de poder ser a pessoa que apoia esse empresário na criação desse processo que vai ser muito caso a caso. Né? É um processo realmente caso a caso. Talvez precise de uma equipe de mediadores. E aí, Paulo, para ter uma equipe de mediadores, você precisa ter pessoas da sua confiança. Né? Então, o mediador ele não deve trabalhar isolado, porque vai ter momentos que ele vai precisar ter uma equipe. E no projeto de lei, eles estão colocando a figura de um negociador. E é uma coisa assim um pouco curiosa na minha percepção, que é um negociador extrajudicial, mas que precisa fazer um pedido de jurisdição voluntária no judiciário. De novo, a confusão da terminologia do extrajudicial. Né? Então, assim, extrajudicial para o judiciário é tudo que não tem uma ação judicial em andamento. Mas o trabalho do mediador não se baseia nisso, porque no escritório privado chegam mediações com processos judiciais em andamento
E isso não caracteriza a minha mediação acontecida ali como uma mediação judicial. Então, esse tipo de terminologia precisa ficar mais claro, porque dá mais confusão. E esse negociador, nesse projeto de lei, me parece uma figura muito confusa, porque ele pode ter conflito de interesses. O negociador normalmente negocia ou em nome próprio ou em nome de alguém representando alguém. E aí eu coloco lá então, algo muito estranho, muito estranho. Então, eu não consegui entender ainda como é que isso vai se encaixar. Agora, o mediador ali caberia como uma luva. Agora, na minha percepção, se isso fosse ainda antes, né, seria melhor ainda. Numa fase extrajudicial, né? Usando a terminologia atual do CNJ. Sim, mas se a gente fosse pensar, Hélio, na escalada de conflitos, né? Então, talvez a gente não precisa, o empresário não precisasse esperar o conflito explodir. Ele Exato. poderia, quando ele está percebendo que a situação vai ficar complicada, já chamar as pessoas, porque aí é mais fácil do que quando o conflito já está altamente escalado e já não tem mais por onde correr, né? Essa terminologia, eu estava discutindo isso com a Laura essa semana, no curso de negociação, exatamente a questão desse ponto de vista. Então, do ponto de vista de quem está dentro do judiciário, eles consideram uma mediação extrajudicial que não seja aquela submetida à adjudicação. Foi assim que a gente colocou, para ficar mais simples. E a gente entendendo a mediação privada como marcos internacionais, sei lá, desde, vamos trazer de Harvard para cá, como um processo de negociação assistida pelo terceiro a partir dos interesses. Isso ficou, essa linguagem, essa forma de usar essas palavras fica realmente muito confusa. Eu concordo com você. Hélio, nós ainda temos um problema que não foi resolvido pelos mediadores e que seria excelente um procedimento de competição para resolver isso, que é qual é a natureza jurídica da atividade do mediador. E aí, a natureza jurídica da atividade do mediador judicial provavelmente vai ser diferente da natureza jurídica do mediador privado. Claro. E as regulamentações são diferentes. Só que hoje isso não está claro. E aí, quando o judiciário utiliza essa terminologia extrajudicial e judicial, ele aplica para cada um, ele aplica regimes diferentes dentro do contexto judicial. E para mim isso é mais confuso ainda, assim, com todo respeito, mas me parece que tudo que tiver dentro do âmbito judicial, escolhido pelo judiciário, fiscalizado pelo judiciário, coordenado pelo judiciário, homologado pelo juiz, para mim é mediação judicial, e na lei de mediação, até o que é feito como pré-processual no SEJUS, que está escrito lá, que é considerado mediação judicial. Agora, o que eu tenho percebido é que tanto o CNJ quanto o Judiciário, por exemplo, aqui de São Paulo, eles utilizam o CPC e a Resolução 125 como referência, e não utilizam a lei de mediação de forma subsidiária ao CPC, então eles ignoram esse artigo. Eles fingem que esse artigo não existe, e para mim tem uma interpretação sistemática aí. Claro, uma hermenêutica sistemática, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mudando um pouquinho de assunto, obrigado, Zé, por passar o projeto de lei aqui. Maria Inês adorou a ideia de coworking de mediadores, depois pede o contato, alguma coisa aqui, a gente passa para você depois, Maria Inês. Excelente ideia de criar coworking de mediadores. Como podemos começar com vocês, fazer alguma coisa desse tipo? Assim como... efetivamente, o Marcos termina a pergunta dele falando como colocar esse produto a um empresário, a um CEO, a um CFO. Essa é uma pergunta também que eu passo para você, Ana. E negociação, uma questão sobre a teoria da negociação. A questão é a seguinte: nós advogados não estudamos negociação, pelo menos aqui no Brasil. Eu estudei na PUC
na USP, e a gente não tem negociação. O primeiro módulo, se não me engano, é agora, nesse semestre, de teoria da negociação na São Francisco, para o primeiro semestre desse ano, 2020. Eu acho que é a primeira faculdade que colocou isso, sim. Cursos de negociação não são a mesma coisa que cursos de mediação, eu concordo. Ana, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a negociação e a mediação? E depois responder a pergunta, essa também, claro, mas também a pergunta do Marco sobre como esse produto pode ser levado a um empresário, um CEO, etc. Marcos, se eu soubesse como esse produto pode ser levado, eu contava para todo mundo. Agora, a minha sensação, assim, quando eu lido com empresários, quando eu converso com empresários de um modo geral, eu venho de uma família empresária, é que as pessoas ainda têm resistência. Então, como é que a gente cria obstáculos para vencer, superar essas resistências, né? Eu tenho uma lista de umas 20 perguntas que eu mesma já fiz a resposta, e aí qualquer coisa que a pessoa me fala, eu já tenho uma resposta na ponta da língua. Então, a gente precisa conhecer bem o produto da mediação na hora de oferecer. Para o empresário, a gente já tem que chegar lá com uma ideia, olha, isso vai funcionar da seguinte forma, vai pelo menos ter tantas horas e vai custar tanto, provavelmente o seu resultado vai ser esse. Senão ele nem te ouve. Então, eu acho que a gente tem que estar muito preparado com as respostas na ponta da língua. Eu não sei vender, então ensaia, coloca isso e encara realmente a mediação como um produto que precisa de uma venda. Né? Nós precisamos conquistar os nossos clientes. E eu sempre falo, a gente tem que conquistar. A gente tem que conquistar, a gente não tem que persuadir, a gente não tem que argumentar, a gente tem que conquistar. Como é que a gente conquista? Usando as próprias ferramentas da mediação, escutando, entendendo quais são as dores, entendendo quais são os interesses, entendendo quais são os obstáculos a superar e gerando opções. Então, basicamente uma mediação mesmo. Basicamente. Não seria uma mediação, mas seria uma negociação colaborativa, né? Vamos dizer assim, já trazendo a diferenciação, né? Então, a gente realmente, eu pelo menos não aprendi nem mediação, nem os métodos, nada, quando eu me formei, mas eu não vou dizer quantos anos eu fiz no domingo, mas hoje isso está mudando, as pessoas têm mais interesse em aprender negociação e a desenvolver técnicas. O que a gente tem de dificuldade é que, normalmente, os empresários, se a gente vai conversar com um CEO ou com um advogado, como eles já têm na prática a negociação, e que normalmente não é uma negociação técnica, e sim uma negociação pela experiência que eles desenvolveram na prática, acaba tendo uma resistência com a negociação técnica, porque eles acham que eles sabem fazer e que não precisam de ajuda. Então, aí é conseguir fazer aquela pergunta que faz com que a pessoa tenha um insight naquele momento, a partir da tua pergunta, e aí você deixa ela com aquele gostinho e fala assim, se você quiser fazer a mediação, você vai ter muitos outros insights além desse. E aí a pessoa muitas vezes percebe a importância disso. Obrigado, sentido? Ana. Muito, muito sentido. Acho que já estamos no horário, né? Eu já recebi 3 mensagens, Hélio, para de falar. A última vez assim, para de falar, pelo amor de Deus, Hélio, para de falar. Falei, tá bom, eu vou parar de falar. São 21 pedidos do coworking, junto com o do Paulo, que coloca, vamos projetar um coworking e levar adiante a ideia, já imaginou um espaço comum de cooperação ética e transparente? Sensacional. Interesse. Interesse no curso de negociação, se pode indicar algum, manda para a gente responde para vocês, com calma. Negociação, a Auge está organizando um curso de negociação que deve ser lançado até sexta-feira. Né, Laura? Exatamente.
Um curso de negociação baseado nas estruturas, a Laura vai matar, mas nas estruturas de Harvard e como chegar ao tamanho da nossa torta, que é o meu exercício que a Laura passou para mim, para eu fazer. Sim, tá bom. Ok. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu recebi uma mensagem, termina agora ou eu vou derrubar você. Ok. Então, gente, muito por livre espancada à vontade. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Muito obrigado pela paciência, pelo tempo. Ana, Luísa, muito obrigado pelos esclarecimentos, por essa luz que ilumina nossos caminhos. Paulo, Zé, Laura, Ana, Cássia, Maria Clara, Ju, todo mundo, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Sim, podem mandar o e-mail para a Auge, no site da Auge, e perguntar sobre as perguntas que estão pendentes e sobre essa elaboração do coworking e do curso de negociação que vai sair, sim, é nessa sexta-feira. Gente, muito obrigado pela participação de vocês.